Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde, com apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas a mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, recebo convidados especialistas em inovação com foco na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, da telesaúde, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes e outras inovações que estão mudando o setor. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades em saúde. No episódio de hoje, tenho o prazer de receber dois convidados muito especiais. A Tabata Amaral, deputada federal e pré-candidata à prefeitura da cidade de São Paulo, e meu amigo Anthony Eger, fundador e CEO da Neuramed, startup brasileira que utiliza inteligência artificial e dados para melhorar o cuidado aos pacientes. Nós vamos explorar como a tecnologia e a inovação, aliadas à educação, podem ser fundamentais para reduzir as desigualdades no acesso à saúde. Destacaremos também como muitas inovações estão melhorando a qualidade de vida das pessoas e contribuindo para a evolução do setor. Por fim, discutiremos o papel relevante das startups na transformação do cenário da saúde no Brasil. Tabata, Anthony, estou muito contente de ter vocês dois aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Muito obrigada, Gustavo, Anthony, todos que estão nos acompanhando. Um prazer gigantesco estar aqui. Bem, eu vou começar as perguntas pela Tabata. Combinado. E você, Tabata, é muito conhecida pelo seu trabalho à frente da área de educação, com diversas pautas super relevantes e também nas áreas de inovação e saúde. Sua trajetória como parlamentar, deputada federal, tem sido marcada por diversas iniciativas que buscam promover acesso aos serviços de educação e de saúde e melhorias na qualidade de vida da população brasileira. Tendo isso como base, eu queria te perguntar como que você enxerga o papel da inovação em saúde, como que ela poderia contribuir num país como o Brasil para reduzir a desigualdade no acesso aos serviços de saúde e também para aumentar o acesso da população ao setor como um todo. Se quiser citar alguns exemplos, deixo você à vontade. Perfeito. Acho que primeiro trazer que eu tenho uma trajetória que me faz valorizar muito pessoas e conhecimento. E eu sei que pode parecer algo óbvio, mas acho que a defesa da ciência, de políticas públicas baseadas em evidência, do papel da gente ter bons nomes, bons processos, acho que isso cabe nos dias de hoje. E eu digo, não valeria de nada ser formado em ciência política e astrofísica em Harvard se eu não soubesse, de fato, fazer essa transição, essa ponte entre o saber que vem da academia, o saber que vem da pesquisa e o saber que vem da ponta, o diploma de realidade. E acho que minha missão no Congresso Nacional vem sendo um pouco essa, que é trazer esse diploma acadêmico e esse diploma de realidade para fazer debates que muitas vezes são óbvios e não são feitos. E aí, dando só dois exemplos, uma das leis mais simples que eu aprovei no Congresso, mas que eu acho que falam muito dessa importância dessa ponte, desse diálogo, até que a gente está fazendo aqui, é uma lei que prevê a distribuição de absorventes em escolas públicas, porque a gente constatou que de cada 4 meninas, uma faltava aula, já tinha perdido aula por falta de absorvente, e que isso fica naquele lugar, né, entre saúde, assistência, educação. E era fácil, era simples de resolver. E um outro debate que para mim também é muito caro é o debate da saúde mental. Esse é um debate em que a gente, enfim, tem muita pouca ciência, tem muita politização. E eu sou hoje fundadora, presidente da primeira bancada da saúde mental do Congresso para fazer esse debate científico, para enfrentar tabu, para que a gente trate um dia um transtorno mental como a gente trata um câncer, com respeito, com ciência, com acolhimento, com medicina. Então, só trazendo isso, porque esses são alguns dos valores que eu estou trazendo nessa caminhada como pré-candidata a prefeita. Acho que a primeira coisa é time. Se a gente não tiver a humildade de ouvir quem está na ponta atuando, de construir com as pessoas que entendem do assunto, tudo é demagogia. Então, eu trouxe um baita time para essa construção. O nosso time de saúde está sendo liderado pela doutora Ludmila Jar e pelo doutor Saldiva. Temos também Fernando Paiva, que atua em tecnologia na área da saúde, Anselmo, que é um militante do acesso à saúde para todos, ele que é um homem com deficiência e que entende muito do poder que o SUS tem na ponta. Temos a enfermeira Mônica Calazans. Então, só trazendo
alguns nomes, porque eu acho que essa é a primeira coisa. A gente precisa construir, ouvir quem está atuando na ponta, seja como alguém que está num conselho, seja como médico, como enfermeira, como pesquisador. E aí, quando a gente olha para a tecnologia, essa é uma provocação que eu estou colocando muito para esse grupo. Se a gente não vier, isso é o que eu mais faço no congresso, né? O pessoal fala muito, mas sempre foi assim. Sim, não é porque sempre foi assim que toda a vida vai ter que ser assim. E eu acho que a saúde talvez seja a área em que eu mais estou ouvindo esse sempre foi assim, e eu mais estou devolvendo, mas se não for diferente, não vai ter jeito. A gente tem um problema de recurso na saúde. A população está envelhecendo, os serviços vão ficando mais especializados e mais caros. E se a gente não fazer as coisas de um jeito diferente, lidando com problemas do passado e do futuro ao mesmo tempo, a gente não sai do lugar. E aí, para não me alongar muito, acho que a primeira coisa que eu trago para esse time é a gente precisa mapear o que está acontecendo. Porque é que a gente tem hoje em São Paulo dezenas de pessoas, que aguardam por um exame desde 2009. São 15 anos. É claro que é o extremo do extremo do extremo, mas a gente tem uma boa parte dos exames que são feitos que não são abertos por nenhum profissional da saúde. Às vezes o mesmo exame sendo pedido várias vezes por diferentes profissionais. Então, a gente precisa trazer um pouco mais de racionalidade para isso. E as possibilidades são inúmeras. Se a gente usa dados, a gente consegue mapear e fazer um trabalho de prevenção junto com os agentes comunitários da saúde, por exemplo, para evitar doenças que são evitáveis, mas que estão acontecendo porque a gente não chega lá. E o dado pode ser um mega aliado que a gente não teve até aqui. Um outro papel que a gente precisa fazer, que virou até um pouco como a fábula encantada da saúde, é o tal do prontuário eletrônico. Que é isso, você vai cada vez em um lugar e cada vez tem que contar toda a tua trajetória. E as pessoas não são obrigadas a lembrar que remédio estão tomando, que exames, que processos fizeram. Uma outra coisa que eu acho que a tecnologia pode nos ajudar muito, e aí não é nem inteligência artificial, é o WhatsApp, é a gente dar mais eficiência a esse sistema. Por que é que eu não posso receber um WhatsApp quando o meu exame sai, já marcando o meu retorno? Por que é que eu não posso trabalhar com a farmácia do bairro para ela me ajudar a garantir, já que as farmácias estão lá coletando esses dados todos, que a pessoa está tomando o remédio do jeito certo. Que se ela precisa de uma nova prescrição, ela recebe aquilo de forma acelerada. E aí nem falei das possibilidades da telemedicina. A gente vive uma cidade que territorialmente é muito grande. Esse é um desafio muito único a São Paulo. Eu conheci um experimento lindo numa ONG chamada Complexo do Bem, que fez uma parceria com o Einstein, com estudantes de ensino médio, que criaram uma caixa que com um dispositivo faz uma série de exames. Esses exames são mandados automaticamente para um médico que está no Einstein, já dando um retorno. E se é uma prescrição simples, já sai. Se é um encaminhamento para o SUS, já sai. Eu falei demais, mas só para dizer que da gente criar infraestrutura para coletar e usar esses dados, da gente saber usar o WhatsApp, gente, assim, faz tempo que a gente poderia estar fazendo isso. Da gente, sabe, ver as possibilidades até que pequenas, assim, que a tecnologia nos traz. A gente pode fazer muito mais para prevenir, para acolher as pessoas e para garantir que elas tenham esse direito tão básico que é ter uma vida saudável. E aí eu deixo para as próximas falas tudo que a gente pode falar sobre esporte, caminhabilidade, educação e por aí vai, que eu me empolgo. Tem muito assunto bom e você não falou demais, você falou bem demais, porque tem vários pontos aqui que vão me ajudar até na pergunta para o Anthony depois. Eu queria trazer algumas coisas só antes. Você foi falando e eu fui lembrando de alguns fatos recentes. Então, a gente tem uma pessoa muito querida que trabalha conosco em casa e o esposo dela, há cerca de 3 semanas, teve um episódio assim clássico de AVC. Foi levado ali perto de casa, eles moram no extremo da zona leste de São Paulo. E aí, para onde eles vão? Para um pronto-socorro de hospital. Chegam, ficam horas e horas e ele é mandado de volta para casa. E aí o SUS é uma maravilha, né? A gente viu muito bem isso durante a pandemia, a gente vê o SUS funcionando de forma excelente, mas faltam muitas coisas, especialmente tecnologia, como você está trazendo. E se não tem ninguém, em alguns casos, intervindo e ajudando em situações como essa, infelizmente, as pessoas não conseguem. Nós estamos falando da mesma cidade. Estamos falando de uma pessoa que tem 64 anos e que tem uma expectativa de vida muito menor do que quem mora, por exemplo, aqui na Vila Madalena, em Pinheiros. Então, uma diferença de bairro aqui em São Paulo reduz a expectativa de vida em mais de 10 anos. Segundo ponto que você traz é tecnologia. E o Anthony vai poder falar muito bem, porque ele começou como empreendedor em jogos digitais e agora repetindo esse êxito na área de saúde.
E por que a gente consegue fazer um pagamento pelo WhatsApp? A gente consegue pedir um carro por aplicativo, a gente consegue fazer um monte de coisas. E a gente não consegue ter noção de quando o nosso exame está pronto. Exato. A gente não consegue ter noção se a minha consulta está no horário ou se não está. E as pessoas se locomovem. E aí eu vou citar aqui, depois, para eu não me alongar também, tem uma outra iniciativa fantástica. A gente gravou aqui um episódio com elas bem no começo. A Sabine e a Adriana tem a SAS Telemedicina. E elas têm feito o Brasil inteiro, telecolposcopia, teleultrassonografia, uma iniciativa social que mesmo dentro da mesma cidade consegue prover acesso para pessoas. Eu vou passar para o Anthony agora porque ele vai falar para a gente muito bem de como a Neuralmed tem usado, especialmente dados, você falou bastante aqui do prontuário eletrônico único, e o Anthony sabe bastante disso e pode falar como eles têm usado dados e inteligência artificial para melhorar o acesso. Eu posso só acrescentar a pergunta? Porque esse é um ponto que a doutora Ludmila Jara e o doutor Saldiva estão trazendo muito. A gente não tem problema só porque a gente não sabe lidar com AVC. Inclusive, a gente tem uma pré-candidata a vereadora, que é a Cris, no PSB, que ela é uma líder dessa causa dos AVCistas, porque a esmagadora maioria poderia ter sido evitado. Mas a gente é uma cidade que não está conseguindo diagnosticar e intervir na dengue. Quantos problemas que a gente está tendo no tratamento adequado, porque tem médico na ponta que não está conseguindo medir as coisas bem, sabe? Então, só devolver um pouco a pergunta, que aí precisa de alguém desse mundo de tecnologia e inovação, que é o quanto que é acessível para a gente poder olhar para esses dados também e entender onde está acontecendo um erro diagnóstico de um AVC. Ou como que a gente pode apoiar o médico que está lá na ponta para garantir que ele está recebendo a última informação sobre a melhor forma de você acompanhar não só um Covid, como a gente teve, mas uma dengue também. Então, porque acho que a gente está falando aí de dados mais agregados, e aí eu queria te ouvir. Perfeito. Para mim foi muito interessante ouvir os dois falando, porque eu acho que tem duas coisas que são as mais importantes quando a gente está falando sobre tudo isso. A saúde tem uma coisa que é comum para todos. São pessoas. E pessoas não são departamentos, não são áreas, não são um exame específico, eles são pessoas inteiras. Como falou de ter uma diferença entre como você cuida de educação versus saúde, versus da saúde mental. Não adianta a gente tem essa mania de querer colocar tudo em caixinhas. Exato. Mas nós somos pessoas, e pessoas que evoluem e que um pedaço da nossa história intervém com a outra pedaço da história. Você pega a parte do AVC, um dos jeitos mais fáceis de você tentar prevenir o AVC é um exame que vem da cardiologia. Você faz um ECG, você encontra uma fibrilação e consegue, com uma droga que está na farmácia popular, de repente, garantir que essa pessoa... E as farmácias garantindo que as pessoas estão usando. Então, assim, você precisa olhar o paciente de forma holística. E, tradicionalmente, tecnologia gosta de colocar tudo em caixinhas. E aí a gente fica nesse dilema. Eu não tenho prontuário eletrônico. Eu não tenho, meus dados não são estruturados. Eu não tenho esse dado aqui para cruzar com aquele dado ali. E aí que o momento atual que a gente vive, nos últimos 4, 5 anos de tecnologia, conseguem trazer uma visão muito diferente do que existe. A gente teve o setor de saúde apertando margens e tempos, e os médicos, enfermeiros coitados na ponta, tem cada vez menos tempo para atender uma pessoa, ou seja, menos tempo para ler... Essa é uma das maiores reclamações que eu recebo. Isso, menos tempo para ler o histórico do paciente. E, de novo, a gente acabou de falar, é uma pessoa, só que os dados estão lá. As farmácias têm os dados, os hospitais têm os dados. Os hospitais contrataram 4, 5, 6, 7, 8, 10 sistemas diferentes. Você tem o SUS como o maior sistema de saúde verticalizado, provavelmente, do mundo, com milhões de pontos de dados do mesmo paciente. Só que ninguém sabe cruzar esses dados e juntar esses dados e trazer esses dados de uma forma eficiente. E aí entra no segundo preconceito, que é queremos colocar em caixinhas e... não, é tudo tecnologia muito cara, não cabe na saúde, porque a gente tem que ser rápido, é muito arriscado e é muito caro. E nenhum dos dois é mais a verdade. Hoje a tecnologia é altamente acessível. E todo dado que o sistema de saúde precisa já está lá. É só uma questão da tecnologia ajudar os médicos, os enfermeiros, todo mundo está na linha de frente, a ter acesso a esse dado de uma forma rápida e eficiente. E cruzar os dados. A gente estava aqui falando um pouco antes de começar a gravar, de pegar casos onde uma paciente passou na nutricionista e mencionou para a nutricionista que perdeu a dieta, se atrapalhou porque descobriu que a mãe estava com câncer, que a mãe estava com câncer de mama e por isso comeu um monte porque está estressada. Eu faço isso. Quando eu estou estressado, eu como um monte. Olha que informação ultra valiosa para você potencialmente antecipar um diagnóstico, antecipar exames de uma mulher que tem um fator de risco enorme, mas que está lá, um dado perdido no prontuário de nutrição. Só que, de novo, nutrição não é um pedaço da pessoa. É a pessoa. É como saúde mental. Alguém que está cuidando da sua saúde mental
tem mais chance de se cuidar de outros lugares. Então, a tecnologia tem esse âmbito. E aí, você perguntou o que a gente faz na Neuromed, né? Eu acho que aqui a gente está num ambiente muito mais importante de falar de saúde para o Brasil, para São Paulo, para o mundo, mais do que o que a Neuromed faz, mas o que a Neuromed acredita e tem colocado em prática é isso. O sistema já tem seus dados. O sistema já tem as pessoas ideais para cuidar e tomar as decisões. A gente está aqui para digerir esse dado e munir essa equipe na linha de ponta para saber quem cuidar. A população, na média, é uma população saudável. Você pega dengue, covid, qualquer dessas, a porcentagem da população que realmente tem a doença é muito pequenininha. Mas quando esse pequenininho aumenta em um pouco mais, o sistema já fica sobrecarregado. Então, como que a gente tira aquela pessoa saudável da fila e garante que aquelas pessoas que estão sendo atendidas precisam ser atendidas? E é aí que entra a tecnologia. Posso só trazer um complemento, Gustavo? Eu ouvi a experiência de um médico que atua no UBS na ponta, que ele, só para reforçar o que o Antony trouxe, que nem sempre a tecnologia é cara, difícil, e é liberar espaço dos profissionais para que possam fazer o mais importante, que a máquina não substitui, que é esse atendimento, essa escuta. Cuidar. Esse cuidado, exato. O que esse médico fez foi, ele comprou um chip e ele colocou no computador. E aí ele começou a fazer telemedicina. Do jeito deles, que foi os enfermeiros, os médicos que atuam naquela UBS se comunicar com os pacientes da região. E isso evita que a pessoa vá de forma desnecessária. Se é só uma renovação de receita, ela já recebe, ela se sente muito mais cuidada e acolhida. E a tecnologia foi essa, foi o WhatsApp. Então, só para reforçar esse ponto e falar do quanto que as pessoas estão sentindo falta de serem acolhidas e tratadas como um todo. Eu acho que a pauta da saúde mental deixa isso muito claro. E o quanto que a saúde muitas vezes também vai suprindo um papel porque a gente deixou de olhar para o aspecto humano da coisa. Então, concordo 100%, e até o papel dos agentes comunitários da saúde, que precisam ser fortalecidos, precisam ser melhor treinados, serem mais apoiados, porque podem ser o braço que está lá na casa da pessoa, garantindo que as informações mais básicas estão sendo repassadas, que a informação está chegando e por aí vai. E assim a gente para de fazer uma coisa que historicamente a gente tem feito no Brasil, que é jogar a responsabilidade de cuidar da saúde de volta para o paciente. Você devolve esse poder na mão do profissional de saúde. Então, voltando ao exemplo de câncer de mama, a gente tem um cliente nosso que, em vez de contratar as soluções ultra caras que existem, de analisar centímetros, pixels e pixels de imagem, tentar decifrar aquilo, ele contratou a nossa solução que lê o laudo já escrito por um médico. Então, assim, esse laudo dessa mamografia sinaliza que essa paciente tem alto risco de ter câncer. Em vez de mandar aquele laudo de volta, esperar que a paciente consiga entender o que é aquilo em mediquês, ler aquilo, tomar uma decisão, ligar de volta para o médico, tentar fazer marcar, isso, esperar. ficar assustado, que obviamente assusta quando você vê um texto que você põe no Google e fala assim, isso tem chance de ser câncer, você já recebe uma ligação direto do seu médico, ou da equipe, ou da clínica, falando: oi, tudo bem? A gente viu que a gente sabe que você recebeu esse laudo, você deve estar assustada, já temos um horário amanhã para você vir fazer esse complemento. Porque é essa pessoa que precisa vir amanhã, você muda totalmente o fluxo, você muda o curso de tratamento e você acolhe a paciente. Essa paciente vai ficar feliz com o nosso cliente, com a empresa que está cuidando de saúde, mas mais importante, você não perdeu uma semana, um mês, meses de tratamento. Se aquela paciente realmente tiver uma doença, você antecipou o tratamento e provavelmente aumentou a chance de ter um desfecho positivo. E a pessoa ficou tranquila mentalmente porque estava sendo tratada. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho de vocês dois, porque a Tabata tinha respondido já na primeira vez sobre essa questão do sempre foi assim. Essa é a frase que eu mais ouço. Eu também. Acho que em âmbitos diferentes vocês vão ouvir, não, mas sempre foi assim. E sempre deu errado, né? Para muitas coisas. Mas tem outros pontos, né? Primeiro, envelhecimento da população. O segundo, que vocês dois trouxeram agora, o papel do agente comunitário, o papel da prevenção e da atenção primária à saúde, né? O Antony cita aqui, olha, muitas vezes se empurra para o paciente. Não, mas você tem que perder peso. Não, mas você tem que parar de fumar. Você citou a caminhada e a corrida. Então, nós dois aqui, né, Tabata, corredores de rua. Nós atletas, a gente consegue... Mas assim, amadores. Pensa uma pessoa, e aí, de novo, vamos lembrar de São Paulo. Nós temos 2 São Paulos. Exato. Então, tem uma São Paulo aqui, Zona Oeste, pessoas com acesso a esgoto, água encanada, serviços ótimos, saúde. Se a gente anda 50 quilômetros, eu tô em outro mundo, às vezes. Eu posso te falar, assim, da minha realidade.
Quando eu tô dia de semana na região central, eu posso escolher em qual parque eu quero correr. Todo final de semana, quando eu tô com a minha família na gloriosa Vila Missionária, a gente não tem como correr perto da minha casa. Eu moro do lado da represa. Tipo, imagine se eu tivesse um caminho, que coisa óbvia, pra correr circundando a represa. Não. A gente pega o carro, vai pra Alvarenga, vai pra Miguel Yunes, pra poder correr no canteiro central com uma ciclofaixa que foi pintada em vários trechos e não tá mais existindo. A cidade não convida a periferia a fazer uma atividade física. E aí, nessa questão de seres humanos respondem a incentivos e é barato você investir em promoção de atividade física, por exemplo, porque o retorno é muito alto. Tem muita cidade que está fazendo uma coisa simples que é, você cria um sistema de pontos, de remuneração, de moeda local, a gente vê o nome, em que você remunera quem faz atividade física. É claro que a gente pode abrir a escola à noite para a população adulta, idosa, fazer uma atividade física, levar profissionais, programas robustos. Você pode ter um circuito de corridas pela periferia. A gente precisa arborizar, tornar a cidade mais caminhável. Mas imagina eu virar e falar, ó, quem fizer uma atividade no CrossFit da prefeitura, ou na academia, ou participar de uma corrida vai ganhar ponto. Quem se exercitar e fizer lá o check-in vai ganhar ponto. E a pessoa poder trocar esse ponto para assistir uma peça de teatro aqui na região central. Ou para poder fazer um abatimento, pagar menos imposto. Tudo isso é barato. Tudo isso vai gerar uma economia gigantesca para o SUS. E são algumas coisas que, de novo, não é ciência de foguete, não é necessariamente inteligência artificial, pode ser também. É só inteligência mas mesmo. É só inteligência humana. É só uma forma diferente de fazer as coisas. Aí, eu concordo 100%. Eu sempre uso no escritório uma analogia que eu falo que o sistema de saúde tem essa mania de trabalhar como funilaria. A gente espera o carro bater para arrumar. Exato. É tão mais barato pagar 2, 3 aulas de autoescola e as pessoas pararem de bater o carro, né? E é isso, um sistema público onde as pessoas vêm para atenção primária e cuidam da sua saúde é muito mais barato do que a pessoa ter uma crise de diabetes, ter um problema de obesidade, precisar de alguma cirurgia urgente. É muito mais barato você prevenir do que reagir. E até um dilema que eu lido muito com as demandas que as pessoas trazem, de não conseguir uma cirurgia, tô há anos na fila. E tem uma coisa que eu percebi que é, as pessoas confiam muito mais na atenção especializada do SUS, que é no especialista, em quem vai fazer a cirurgia. Inclusive, muita gente que tem plano, na hora de fazer a cirurgia, vai para o SUS. Mas as pessoas confiam zero na atenção primária, que deveria ser o oposto. Então, a pessoa pega o ônibus, vai até o hospital estadual, o hospital especializado, que muitas vezes, na teoria, nem era para fazer essa porta de entrada, mas ela não vai no posto que está no bairro dela, porque ela chega lá, não tem profissional. Porque ela chega lá, não tem medicamento, porque ela chega lá, ela não é bem acolhida. E quanto mais a gente fortalecer essa base da atenção primária, do AMA que está no teu bairro, do agente comunitário da saúde, mais a gente vai desafogando essa atenção especializada. Mas se as pessoas não confiarem na atenção primária, que é a responsabilidade principal da prefeitura, elas vão continuar indo para a atenção especializada. Quantos embates eu tive com o Hospital Pedreira, por exemplo, que é um hospital estadual, porque eles tinham uma porta, era a porta aberta. Agora é referenciado, né? Agora é referenciado e a população continua indo. E eu digo pra eles, não adianta vocês falarem que não é pra vir. Porque quando eu usei muito o Hospital Pedreira mais nova. Quando eu preciso, eu vou pra onde eu confio. Não importa se é porta aberta ou não. Só que a gente hoje está perdendo a confiança da população justamente nessa parte da prevenção e da atenção primária. E saúde é confiança, né? Você não vai, vou tomar um risco. Não. Ninguém toma um risco com isso. Você vai onde você confia. Pega o ônibus e vai onde você confia. E tem um ponto interessante, né? A gente falando de atenção primária e vendo a medicina privada caminhando cada vez mais para abertura de novos hospitais, fusão de hospitais, novas vagas de hospitais. Porque a atenção primária não dá dinheiro. E aí a gente olha o Sistema Único de Saúde, que pode fazer isso de forma brilhante, pode ter um prontuário único, como você colocou, pode expandir acesso para a população. Eu vi recentemente uma propaganda de uma empresa corretora de seguros, que foi uma das coisas mais bizarras dos últimos tempos. A propaganda tinha lá, não, venha fazer seu seguro-saúde com a gente. E tinha vários pontos. E um dos pontos era, para você não depender do SUS. Eu falei, gente, como assim? Não depender do SUS é uma vantagem? Eu gostaria de ter. Nós já temos um sistema único para todos que seja o melhor possível. A pessoa pode escolher, eu quero ir num laboratório privado, porque eu quero ter um atendimento, talvez com hotelaria diferenciada, mas saúde tem que ser igual para todos. E eu acho que tem um preconceito aí, que as pessoas dizem, mas eu não uso o SUS. 100% da população é cliente SUS.
As pessoas esquecem isso, mas 100% da população é cliente SUS em algum momento. Nem que seja quando você vai num restaurante e aquela vigilância passou lá. E a vigilância passou lá, exato. Você é cliente SUS. Muito bem lembrado. Vacinas. Exato. Não existe, assim, todo mundo que nasceu em São Paulo ou que tem filhos em São Paulo, a primeira vacina que toda criança toma é proibido ser vendido. Só o SUS fornece. Então, você já literalmente nasce cliente do SUS. Exato, ótimo ponto. Chegamos ao fim da primeira metade do nosso episódio. Tabata, Anthony, foi um prazer conversar com vocês aqui hoje sobre o papel das inovações na promoção do acesso à saúde no Brasil. Estou ansioso para continuarmos a nossa conversa no próximo episódio. E para você que está nos ouvindo, se gostou do episódio, não se esqueça de seguir o ExpertCast e de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast. Compartilhe também os episódios nas suas mídias sociais e com seus contatos, para que mais pessoas possam ter acesso a informações valiosas sobre inovação e empreendedorismo na saúde. Ao fazer isso, você ajuda a disseminar informação de qualidade e aumentar o interesse por esses temas tão importantes para o avanço do setor. Muito obrigado e até o próximo episódio.